nos opostos, né? De ser aquela jogadora decisiva, de ser uma oposta de braço pesado. Então, isso porque antes da Boscovich nós tivemos Taylor, tivemos Gamova, tivemos Flier, tivemos Skowronska, várias outras grandes opostas. Mas para ele existe um antes e um depois da Boscovich aí dentro do voleibol feminino. Vou jogar essa para você, Celso. Magno Souza. Eu tenho pavor dessa palavra tripé, porque o Zé Roberto passou o ciclo inteiro de Tóquio falando do tripé dele, que nunca funcionou, porque meu tripé com a Natália, com a Tandara e com a Gabi, elas nunca jogaram juntas. Melhor tripé para o passe nessa formação é Rosa, Gabi e Natinha? Olha, Rosa e Gabi será. Já vimos isso nos jogos amistosos. Não vai ser Natinha, vai ser Nayemi. A Nayemi vem jogando bem, ela tem jogado muito bem. Às vezes a gente tem aqui uma questão de preferência pessoal, né? As pessoas, não, porque tem... Lembra da época do Thales e Mike? Não, porque tem que jogar o Mike. O Thales jogou e arrebentou. Foi o melhor líbero da competição. Pronto, não vamos discutir. Nas estatísticas, ele foi melhor em tudo, praticamente. A mesma coisa agora. O time é Rosa e Gabi. Nayemi como líbero. Se isso vai dar certo, se isso vai continuar, cabe a quem? Primeiro, a comissão técnica. E nós temos uma comissão técnica que não puxa para ninguém. Quem já conhece o Zé Roberto há algum tempo, o Paulo Coque, todo o pessoal que ele está junto, não é de ficar assim, não, vamos deixar porque eu gosto, porque... Não, se tiver que tirar, vai tirar mesmo e ponto final. Como ele fez na primeira partida da Liga das Nações, quando tirou a Lorena e colocou a Kizzy, acabou. Se a Macris estiver mal, ele também vai tirar a Macris, vai colocar a Roberta, e assim, vamos embora. Se a Carol Gataz ou se a Carolana não estiverem bem, vai entrar a Júlia Kudes, vai entrar quem for. Ele não tem esse tipo de coisa. Ele tem uma postura. Então, eu vejo muito assim, ó, o time base já está formado. É Macris, né? Cruzando lá com a Kizzy, vamos fazer até os mapinhas, né? Coloca uma já cruzando com a outra. É Gabi com a Rosa, Carol Gataz com a Carolana. Pronto, líbero é a Nayemi. Agora, a partir do primeiro jogo, acho que nem tanto do primeiro, do segundo, do terceiro, mas já quando a gente pegar lá Japão e China, a gente vai poder ter um pouquinho mais de ideia para criticar e falar assim, realmente está tudo certo. Aqui no caso, será que o Magno Mosca colocou a Natinha, porque a Natinha segura um pouco mais na recepção do que a Nayemi, e a Rosa, como tem mais fragilidade na recepção, talvez fosse uma formação melhor? Travou. Repita novamente que ele não ouviu a pergunta. Está ouvindo agora, Mosca? Está ouvindo, Mosca? Não, ainda eu fiz não. assim, que vai aparecer uma bolinha. A Vanessa travou para mim. Mas enquanto a Vanessa travada, eu vou só pegar um negócio que você falou. Eu vou repetir a pergunta para que ela fez. Já destravou. Então vai lá, vai. Eu, aqui no caso, a interpretação que eu fiz em relação aqui à sugestão do Magno, talvez ele tivesse sugerido a Natinha, porque a Natinha tem mais qualidade no passe do que a Nayemi. E para jogar com a Rosa Maria, que já tem um pouco de deficiência no passe, será que a gente precisa de uma líbero mais especialista ali na recepção? Assim, eu acho a Natinha e a Nayemi muito parecidas tecnicamente. Assim, é muito difícil escolher uma das duas. Se eu fosse técnico da seleção brasileira ali, realmente só que um dia talvez aconteça, quiçá, né, oxalá e tudo que pode acontecer, assim, seria muito difícil, só com os treinamentos mesmo, e nisso que você falou, Vanessa, de ter, de repente, dar um equilíbrio, vou ter uma ponteira mais de definição, então vou botar uma líbero mais de passe, não, vou ter uma ponteira mais de composição, então posso ter uma líbero mais de defesa, então é uma coisa que o Zé Roberto vai ter. Uma coisa que o Zé Roberto tem muito, que até vou pegar ali um gancho do que o Celso estava falando, é uma envergadura no sentido de que ele faz o que ele quiser na seleção. Ninguém é maior que ele ali. Então, se ele tirar a Macris e colocar a Roberta, ninguém vai falar nada. Se ele começar amanhã com Natinha no meio, com Carolana de líbero, com a Macris de ponteira, ninguém vai falar nada. Porque é o Zé Roberto, ninguém é maior que ele ali na seleção. Então, ele tem essa liberdade de mexer do jeito que ele acha que deve mexer. E ele é muito respeitado por isso. E volta a falar, se começar Natinha, se começar Nayemi, pode começar quem quiser. Eu acho que as duas
A seleção está muito bem servida de líbero. Lógico, ninguém vai aqui querer começar a falar de Fabizinho e Camila Bright, que, novamente, estão em outro patamar, né? Então, e Naemi e a Natinha estão começando o ciclo delas na seleção agora. Então, nós temos que dar tempo, nós temos que deixar elas jogarem Mundial, nós temos que deixar elas jogarem VNL, nós temos que deixar elas jogarem Olimpíada para entrar no fogo ali e ver o que acontece. Mas eu acho que são duas líberos habilidosas, duas líberos que, se estivessem no meu time, eu não estaria nem um pouquinho preocupado. Eu acho que elas seguram o rojão, entendeu? Se a Natinha pode ser um pouquinho melhor no passe que a Naemi, né? Um pouquinho melhor no passe na defesa do que a Natinha, mas eu acho que nenhuma dá um prejuízo grande no que fazem um pouco menos melhor. Eu acho que tá bem servido ali. Essa composição que o menino falou ali, que eu esqueci o nome, pode ser, talvez, né, que se o Zé Roberto de repente começa com esse tripé que ele falou ali, talvez possa ser por causa disso, mas eu acho que ele não está pensando nisso, não. Eu acho que ele tem uma equipe titular na cabeça, ele vai começar com ela, e se não estiver dando certo, ele faz as alterações que ele acha que deve fazer. Celso, para você, quais são os pontos positivos e pontos negativos dessa seleção feminina que estreia no sábado, 3h30 da tarde, no Campeonato Mundial, enfrenta a República Tcheca? Pelo que nós vimos, né? Como a gente sempre fala aqui, a gente usa de referência a Liga das Nações, é a nossa imagem mais recente dessa seleção. Olha, eu até fiz aqui a minha colinha, né? Porque a gente falar para... Lógico, ô Mosca, você pensa que não? A Vanessa sabe, eu faço uma colinha, não, eu faço uma baita cola, né? Porque eu fico dando uma olhadinha e vou escrevendo as coisas. Bom, primeiro, assim, as grandes vantagens que a gente tem. Sistema ofensivo. As nossas centrais têm características diversas, então elas não são parecidas. Quem for bloquear não vai poder... Agora eu sei que vai bater isso, vai bater aquilo. A gente já tem uma diversificação nesse aspecto. As nossas ponteiras idem. A Rosa Maria e a Gabi não têm a mesma característica. A Gabi já pega mais alto, ela se adapta mais facilmente às bolas altas e às bolas com meia ou maior velocidade. A Rosa Maria tem um pouco mais de dificuldade. A gente tem um saque que, pelo menos, observando agora nesse amistoso contra a Alemanha, a gente errou muito pouco. O saque melhorou muito, já está um pouco mais distribuído. Não fica aquele, às vezes, centralizado numa determinada posição. A gente teve jogo que a gente ficava sacando na líbero o tempo inteiro. Não que as líberos contrárias fossem craques, mas é uma insistência que, às vezes, é um detalhe técnico que o treinamento resolve. E nós temos uma grande vantagem também, que é o técnico. O técnico brasileiro, ele é respeitado por todos os outros técnicos. Todos. E quando a gente fala todos, são todos os outros técnicos. Porque a trajetória que ele construiu, não sei se algum deles conseguirá. Ele é referência, né? Ele é referência. Ele mudou a característica, inclusive quando ele foi técnico da seleção masculina lá nos anos 90, ele mudou característica também aqui no Brasil de muita coisa que vinha sendo feita. E ele está mudando também a característica do feminino. Quando o Kaká falou, o Mosca também falou agora há pouco, há pouco tempo que a gente tem as opostas jogando mesmo, participavam uma vez ou outra numa finta, numa bolinha um pouco mais rápida, mas hoje, como decisivas, colocaram até escrever, eu não lembro quem foi, mas do passe Z, ponteira e oposta são aquelas que vão ser as utilizadas. Então, essa mudança, essas três coisas eu considero como vantagem para a nossa equipe. Desvantagens hoje. Não em relação só à equipe da República Tcheca, né? Mas falando, o nosso bloqueio, apesar da Carolina ter sido as melhores bloqueadoras da VNL, mas a gente não teve uma complementação de mais 2 ou 3 fazendo esse tipo de pontuação. Então, é um problema que nós temos. E quando você não tem um bloqueio tão eficiente, você também complica um pouco mais o sistema defensivo. Por quê? Ninguém hoje em dia dá batidinha na bola, vem para dar bolacha. E bolacha direcionada, bolacha quebrando, explorando e tudo mais. Então, o bloqueio, às vezes, complica o sistema defensivo. E uma deficiência que todo mundo sabe, e esperamos que, nesse campeonato mundial, com o tempo de treinamento que foi realizado aqui no Brasil, e lá também na Europa, menos tempo, mas com os amistosos, que é a recepção de saque, que todo mundo teme. Né? Não é que eu estou fazendo o teme para combinar com o Naemi. Né? Foi uma coincidência apenas de uma situação que pode acontecer.
A nossa recepção, não é aquela recepção, olha, é nota 8 para cima. Tem dia que a nossa recepção é 5, independente de quem está na quadra. Então, às vezes, essa instabilidade que pode prejudicar, principalmente quando a gente tem o side-out. Então, eu vejo que nós temos mais vantagens hoje do que desvantagens, mas são desvantagens que, conforme o jogo, o ritmo do jogo pode nos preocupar. E para você, Mosca, do que você viu na Liga das Nações dessa seleção feminina, o que você colocaria de positivo e negativo dessa equipe do Zé Roberto? Boa pergunta. Talvez, assim, negativo é uma palavra meio forte, assim, mas assim, o que eu posso de menos melhor, digamos assim, na seleção brasileira, primeiro, que eu acho que é uma seleção que está se renovando, né? Então, eu acho que isso não é que é um ponto negativo, mas é um ponto de preocupação, porque é uma seleção que está em processo de renovação. São muitos atletas novas que tem ali, e até as que estavam na seleção anteriormente, algumas vezes nem eram titulares, né? A própria Carolina, quando tinha a Thaís e a Fabizona, não era titular, né? Então, assim, eu acho que esse amadurecimento que a seleção está conseguindo, e já cresceu muito na VNL, eu acho que pode ser um ponto que pode ser preocupante, digamos assim, dependendo da situação, dependendo da equipe que a gente vai estar jogando contra, tal. Não acredito que tecnicamente, eu acho que nas pontas ali, realmente, eu acho que vai faltar uma ajuda para a Gabi, né, que eu acho que o Brasil, apesar de eu achar que também acho que a Rosa Maria não rende tanto quanto ela rende de oposta. Acho que ela rende mais de oposta como de ponteira. Eu acho que a Rosa Maria ali estando de ponteira, a Prida Reut, que nunca foi uma ponteira que o Zé Roberto convocasse o tempo inteiro para a seleção, né? Então, assim, ela fez umas Superligas, as últimas 2, 3 Superligas aí muito bem, né? Teve uns momentos de oscilação ali, mas ela jogou uma Superliga muito bem, segurou muitas vezes o Rojão ali na equipe do Minas, mas na seleção eu não vejo ela com esse potencial para segurar um Rojão tão grande assim, né? E nem a Rosa Maria na ponta, entendeu? Então, assim, eu acho que ali pelas pontas, de repente, pode faltar alguma coisa para o Brasil, assim como eu também acho que no centro, tirando a Carol, também de repente... não, tem a Gataz dessa vez, né? Já estava esquecendo a Gataz, não tem, são as Caróis, digamos assim. Então, acho que dessa vez, se bem que a Daiane e a Lorena estavam indo bem na seleção, acho que a gente estava servindo também, mas é aquilo que eu estava falando no começo. Eu acho que a falta de rodagem para já estar no Mundial, acho que elas precisavam, tem que estar ali jogando, né? E poderia ser um motivo de preocupação. Eu acho que o ponto positivo é justamente o equilíbrio que o Brasil sempre teve, né? O Brasil no feminino sempre foi uma equipe muito equilibrada, né? Não é uma equipe que o Zé Roberto preza muito, não é uma equipe que erra muito, tanto é que quando o Brasil erra muito é uma coisa, nossa, o que está acontecendo? Por que erraram tanto? É um dia que jogaram mal, né? Eu acho que o Zé Roberto é um cara que preza muito por a questão tática de bloqueio com defesa, sobe muita bola, o Brasil sempre subiu muita bola, entendeu? A minha maior preocupação é essa, vai subir bola, mas quem que vai botar no chão? Entendeu? Então, assim, mas eu acho que o Brasil é uma equipe equilibrada, acho que vai sacar bem, acho que vai ter um sistema defensivo ali, só que eu acho que tem outras equipes que estão acima do Brasil hoje em dia, né? E a hora que nós enfrentarmos essa equipe é que os nossos principais defeitos, digamos assim, podem aflorar, né? Então, uma equipe que saque muito bem, de repente, com Rosa Maria no passe, pode ser uma equipe que vai estragar o sistema de jogo do Brasil. Então, esperar para ver. Não acho que tem algum ponto negativo que vai, meu Deus, estamos ferrados, para não dizer outra palavra, por conta disso, né? Eu acho que não. Eu acho que é uma equipe equilibrada. Eu acho que o Brasil pode até ser campeão, dependendo de tudo que acontecer. Acredito, né, que o Brasil possa ser campeão. O Brasil várias vezes já derrotou equipes que teoricamente eram superiores que ele ali, foi lá e jogou bem, foi taticamente perfeito e ganhou. Eu acho que pode acontecer. Só que eu acho que existem equipes hoje, no papel, melhor que o Brasil. Só uma coisinha, antes, Vanessa, você falar, é que às vezes as pessoas confundem você falar os problemas do Brasil.
todas as equipes têm seus problemas. Ah, sim, com certeza. Eu não vou ficar aqui preocupado, não, porque os Estados Unidos têm que mudar, não, porque eu quero mais que se dane. Nós estamos aqui para tentar ajudar a compreender o que o Brasil vai fazer e vem fazendo. Poxa, o Mosca trabalha no voleibol em quadra há muitos anos. A Vanessa é torcedora fanática do voleibol. E eu comecei a trabalhar com voleibol nos anos 80. Ninguém está aqui para não, porque está tudo errado, o nosso time. Não, pelo contrário. Quando você mostra as vantagens e desvantagens, é mostrar que nós temos vantagem e desvantagem, como todo mundo tem. Não existe nenhuma equipe perfeita. Sabe por quê? Se tivesse, o jogo seria 25-0, 25-0, 25-0. Não existe. Ponto. É só isso. É apenas uma complementação do que a gente vem falando. Desculpa aí tomar tua palavra, viu, Vanessa? A gente está tão preocupado com a nossa... Não, Diga, fiquei até arrepiado agora. Li alguém escreveu alguma coisa da Ana Cristina ali, fiquei até arrepiado aqui. Chega desse assunto, chega! Depois eu procuro a mensagem. Mas a gente está tão preocupado com a nossa linha de passes, qual jogador é melhor para compor com a Gabi, para fortalecer essa recepção. Mas como o Celso trouxe aqui, pegando esse gancho do Celso, sobre nenhuma seleção ser perfeita, o próprio time dos Estados Unidos, que é tido aí como o melhor, o segundo melhor do mundo, vai sacar bem contra elas. A Rússia já mostrou isso nos Jogos Olímpicos do ano passado, sacou muito bem, venceu os Estados Unidos. Japão, na Liga das Nações esse ano, sacou muito bem e venceu também o time norte-americano.